E aí, pessoal, boa noite. Pronto aqui, deixa eu arrumar aqui direitinho pra gente começar essa live de hoje. Hoje o tema da nossa conversa, né, é visto americano para estudar nos Estados Unidos e também eu vou falar das diferenças, né, na realidade a gente vai levantar aqui algumas diferenças, alguns detalhes importantes, né, do visto de estudos com o objetivo de estudar, né, academicamente, e do visto de visitante, que é o de turismo, que também permite, né, que você estude, mas de forma recreativa, que não é aquela forma acadêmica mesmo, né, considerada um estudante, né, full time, tá? E aí, depois que eu explicar um pouquinho, eu vou responder todos os questionamentos de vocês. Já tem gente perguntando aqui, ó, tá difícil hoje para tirar o passaporte? Então, passaporte é um documento que é solicitado junto à Polícia Federal, né? Que é o nosso documento de identidade internacional. Bom, a gente tem agendado algumas pessoas, né, para ir até a Polícia Federal fazer o requerimento, fazer o processo presencial. E não estamos, a gente não tem tido nenhum tipo de problema, não. Nada pontual que a gente tenha que falar aqui. Então, o procedimento do passaporte está regular. No momento, ele está seguindo de forma regular, tá bom? Então, bom, vamos lá. O que é um visto de estudante, né? Um visto de estudante é um visto que requer, né, uma documentação específica, porque tem um objetivo específico, né, que é estudar. Pode ser para estudar universidade, faculdade, ensino escola primária, particular, seminário, conservatório, qualquer instituição acadêmica, tá? Até escolas de idioma, né? Que é para um treinamento de idioma. E tem também um visto de estudante específico, que é para instituição profissional ou uma instituição não acadêmica reconhecida, que é o visto M, que também é uma categoria de visto de estudante. Mas todo mundo está acostumado, né? E sabe mais a respeito do visto de categoria F, que é o visto que as pessoas utilizam, requerem para estudar, né, em alguma instituição considerada acadêmica, tá? Então, vamos lá. O visto de estudante, a primeira exigência para requerer esse visto é você ter sido aceito numa instituição de ensino, né? Seja ela uma escola primária, faculdade, universidade, uma escola de idiomas, né? E que essa carga horária seja uma carga horária mais completa e que essa escola de idiomas, ela também vá te fornecer um diploma, um certificado. Aí ela é considerada, tá, estudos acadêmicos, porque ela vai te trazer uma qualificação, tá? Bom, esse é o visto F, de categoria F, de estudante, né? Ele tem um custo um pouco diferente e tem algumas regras também diferentes com relação ao visto de turismo, que te permite estudar uma carga horária menor em instituições, por exemplo, de ensino da língua inglesa, tá? Mas uma carga horária mais curta, o que se considera um curso mais recreativo, né, para a prática da língua. E nesse momento a instituição não vai te fornecer um diploma, né, um certificado acadêmico, tá? Então, nessa situação, você pode fazer um curso de inglês com um visto B1, B2, que é um visto de visitante, tá? Então, vamos lá. Essa é a diferença. Já falei uma diferença entre um e outro. Bom, com relação ao visto de estudante, existem algumas regras específicas, né? O visto de estudante, então, para requerê-lo, primeira coisa, a gente tem que ter um documento recíproco chamado I-20, I-20, né? Tem muita gente que fala a nomenclatura dele em inglês. É o I-20, famoso I-20. Por quê? O I-20, ele traz o número da SEVES,
que é o número de um cadastro, tá? Que você vai ter junto a um sistema de informações de estudantes e visitantes de intercâmbio, que é o número SEVES, tá? E por isso há uma taxa específica para os vistos de estudante, que é a taxa SEVES, né? Para que seu nome esteja dentro desse sistema, desse banco de dados, né? Onde a instituição de ensino ela tem a obrigatoriedade, né, de alimentar com informações a seu respeito, né? A respeito dos seus estudos, a respeito do seu aproveitamento, tá? E do seu desenvolvimento. Por quê? Quem tem um visto de estudante, muitas vezes tem o interesse de prorrogar estudos ou de estudar mais, né? E se essa pessoa ela tem um histórico adequado realmente de um estudante, que o objetivo é estudar, provavelmente ela vai conseguir, né, prorrogar essa permanência nos Estados Unidos como um estudante. Por isso esse banco de dados é tão importante, tá? E também existe regras para você chegar nos Estados Unidos. Quando você vai aos Estados Unidos para estudar, né, esse visto F1, que é o visto de estudante, ele permite que você entre em território norte-americano com o visto de estudos no máximo 30 dias antes do início das atividades. Ou seja, se eu vou começar a estudar dia 10 de agosto, eu só posso ir para os Estados Unidos com este visto de estudante no máximo, vamos pensar em 30 dias. Dia 10 de julho eu posso entrar, que seria, no caso, 30 dias antes do início das atividades que o meu visto tem por objetivo. Entendeu? Então, assim, o visto de estudante, ele tem algumas especificidades que é importante, inclusive, né, a entrevista para requerer esse visto, a entrevista pessoal, também é uma entrevista diferente, né? Porque você tem um objetivo diferente de simplesmente ir visitar os Estados Unidos como um não imigrante, que é visitar, né, num período curto e voltar. Então, quando você tem interesse de estudar nos Estados Unidos, o agente consular ele quer saber um pouco mais por que estudar nos Estados Unidos, o que esses estudos vai te trazer, né, como benefício na sua vida profissional ou acadêmica, enfim, por que essa escolha, né, por que esse investimento. Então, assim, é importante que vocês saibam que a entrevista ela é direcionada, ela é conduzida de forma diferente de um visto de estudante, de um visto de visitante, né, normal. Bom, então a maior diferença, né, entre um visto de estudante para os Estados Unidos e um visto de visitante para os Estados Unidos, ambos são de não imigrantes, é o quê? É que com os dois é comum, com os dois você pode estudar, mas com um visto de estudante, você é um estudante acadêmico. Com um visto de visitante, você pode fazer um período curto de estudos, ou seja, um módulo de algum curso que você está fazendo somente, porque ou um curso de idioma, né, com uma carga horária menor que 17 horas semanais, uma coisa assim. Por quê? Porque é considerado recreativo. O seu maior objetivo quando você está nos Estados Unidos com visto de visitante não é o estudo em si, né? Porque o tempo dedicado ao estudo é um tempo curto, né? Essa instituição ela não vai te ceder um diploma, um certificado acadêmico. Essa é a maior diferença. E quem tem visto F, ele terá um certificado, uma qualificação, né, um diploma, algo de prova acadêmica desses estudos, tá?
Essa é a maior diferença. Bom, eu vou começar a responder as perguntas de vocês, mas é muito importante que a gente levantar aqui também, né, que essa questão do visto de estudante, a aplicação dele é muito parecido com o visto de visitante, né? Só que requer alguns documentos a mais, que são específicos para o visto de estudante. E como eu falei, né, a entrevista também ela é direcionada de forma específica para uma pessoa que tem o objetivo de estudar, não só de passear, né, de fazer turismo, tá bom? Vamos lá. Com relação aos agendamentos, olha que interessante. Marcação de entrevista. Visto de estudante, a marcação de entrevista ela é muito rápida, porque os estudos nos Estados Unidos é considerado uma exceção de interesse nacional. As pessoas que vão estudar lá, elas têm uma prioridade para fazer a entrevista. Então, tem vagas disponíveis, né, com muito mais agilidade, mais próximas. Então, por exemplo, eu preciso agendar hoje um visto de estudante, eu consigo agendar para a próxima semana, facilmente. Agora, eu preciso agendar um visto de visitante, B1, B2, eu não consigo para a próxima semana, porque não é considerado urgência, a não ser que haja um pedido específico e a gente comprove a necessidade dessa urgência, né? Mas a agenda regular para um visto de visitante, B1, B2, ela está para a partir de agosto, setembro em alguns consulados, né? Até um pouco mais, tá? Então, são essas as maiores diferenças aí entre os dois vistos. Eu vou responder aqui alguns questionamentos que eu já estou recebendo umas perguntas. Então, vamos lá. A Gabriela está perguntando aqui. Ela falou, muito bacana, estou fazendo o processo de visto de turismo para mim e para minha família. Até então, ela que está me assessorando, tenho muitas dúvidas ainda, mas elas estão sendo sanadas no teste da entrevista. Elas serão sanadas no teste da... é uma pergunta. Elas serão sanadas no teste da entrevista? Sim. A Mundial Vistos é o trabalho de que forma, né, Gabriela? A gente primeiro pega toda a documentação necessária para a gente preparar o processo, o requerimento, fazer pagamento da taxa, fazer um agendamento de uma data, né? Porque como a agenda é online, o ideal é que a gente faça esse agendamento e aí a gente vai ter tempo para todos os detalhes, para todos os detalhes. Gente, desculpa, tá? Eu vou colocar aqui, vocês vão me esperar um minutinho, porque eu tenho que colocar... Desculpa, gente, foi uma falhinha técnica que tive que colocar no modo avião, que o telefone tocou e aí ele congela a tela. Mas, enfim, eu estava respondendo que o nosso trabalho ele é o seguinte, a gente primeiro faz todo o procedimento operacional, né, para ter um processo de fato, um agendamento marcado, e aí sim, seu consultor, que no caso é a Ayla, ela vai entrar em contato, vai agendar um dia e um horário e vai te preparar nesse momento, que é a entrevista. Então, de acordo com a sua aplicação, né, com as suas informações pessoais, diante do que você faz, com quem você vai viajar, o objetivo da sua viagem, né, uma série de informações, ela vai te dar algumas dicas, ela vai te informar as possíveis perguntas que acontecerão no seu caso, né, que o agente consular possa lhe fazer. Então, para que você saia mais preparada, né, para esse momento, que é um momento, né, que gera uma certa ansiedade, porque, querendo ou não, é uma avaliação. Então, é isso, viu? Pode ficar tranquila aí, né, e combinar com ela um dia e o horário já. Se você quiser, você chama ela e já deixa tudo combinado e agendado com antecedência, tá? Ô, gente, eu queria pedir para vocês que quem fez as perguntas... talvez tenha que fazer de novo, porque eu tive que fazer uma reconectar, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir retomá-las aqui. Mas eu vou ver. Todas que eu achar, eu vou responder, tá, gente? Então, é isso, né? Finalizando aqui a resposta da Gabriela, tá, Gabriela? Mas fique à vontade aí para chamar a Ayla e para tirar todas as suas dúvidas, porque a gente tá aqui para isso, tá?
Boa noite. É ruim colocar que minha irmã irá custear a viagem minha e da minha família, já que minha renda é baixa? Minha assessoria informou que seria melhor não colocar. Então, é o seguinte, a questão do custeio da viagem, ela já é um ponto importante. Porque se você tem uma viagem custeada por um terceiro, esse terceiro pode ser, né, sua irmã, que tem uma excelente condição financeira, sua avó, que tem uma excelente condição financeira, enfim. Ok que eles vão pagar, não tem problema nenhum, mas para você que é o solicitante, isso gera menos solidez, menos vínculo. Porque, independente de quem está pagando, quem está sendo avaliado é o solicitante do visto, é o requerente do visto. Então, se o requerente do visto tem uma renda muito baixa, né, o que não gera vínculo, né, porque renda baixa, a pessoa fica desempregada, arruma outro emprego, sei lá, né, não gera vínculo. Mas quem que é essa pessoa que é o solicitante? Quais são os outros vínculos dela? Entendeu? Ela tem que ter vínculos fortes. Estabilidade financeira é um dos vínculos. E quando você coloca um custeador, isso significa, bom, se, né, na maioria das vezes a pessoa coloca um custeador porque ela não tem condições de se custear, né? Até porque que mesmo que, sei lá, seu marido está pagando para você a viagem, né, porque vocês vão viajar juntos, mas você está tirando o visto sozinha e você tem uma situação, né, socioeconômica perfeita. Você não precisa informar que é seu marido que vai pagar. Afinal de contas, quem está sendo avaliado é você. Então, o ideal é que você coloque que é eu mesmo que vou pagar. Até porque marido e mulher têm uma renda, né, familiar, vamos dizer assim. Então, é um caso a se pensar, Sofia. Precisa ser avaliado se é melhor colocar ou não. Agora, é claro que se você tem uma renda muito baixa e não consegue comprovar a disponibilidade de recurso para viagem, talvez seja melhor você colocar, que sua irmã vai pagar, tá? Tem que avaliar, porque não é um ponto só que a gente avalia, né, para fazer esse planejamento, né, das informações e tal, mas são vários pontos. Então, eu não sei, né, quem está fazendo o seu processo, se sua assessoria está sendo feita na Mundial Vistos, mas eu acho interessante que você converse mais sobre isso com seu consultor, né? Se for aqui na Mundial Vistos, pode me falar quem é, que depois a gente retoma esse assunto. Boa noite, vou fazer com vocês o FOIL. Ótimo, o FOIL. Gente, eu não sei se vocês sabem o que é FOIL. Foi bom esse assunto vir aqui à tona, porque é muito importante que as pessoas saibam. A Mundial Vistos é uma empresa que a gente não trabalha só com vistos, né? Então, a gente trabalha com várias soluções, né? Soluções internacionais. Então, o FOIL, por exemplo, o que é um FOIL? Ele é em inglês ele é The Freedom of Information ACT, mas ele é informações que a gente busca perante o governo federal dos Estados Unidos, com base na legislação americana, para obter informações, tendo como finalidade uma orientação, entender, né, quais são as anotações que o Departamento de Imigração, por exemplo, ou qualquer outro órgão, né, federal norte-americano, possa ter a seu respeito, que possa estar inelegibilizando a autorização do seu visto, entendeu? Então, assim, é uma saída, né, para muitos casos e é indicado para algumas pessoas, né? Pessoas que tiveram visto negado, às vezes mais de uma vez, visto revogado, green card cancelado, pessoas que ficaram fora de status nos Estados Unidos, né, e querem reaplicar o visto de turismo alguns anos depois e não esteja conseguindo a aprovação desse visto. Então, assim, é muito interessante esse documento,
né? Porque ele pode atender aí muitas pessoas que têm muita dificuldade e já tentou o visto americano várias vezes, tá? E esse é um serviço que a Mundial Vistos presta, tá? Ele é conduzido por uma equipe de advogadas, todas internacionalistas, e um serviço muito bom. Pode ter certeza, viu? Quem contratou, eu te garanto que vai te ajudar. Ele não garante a aprovação do seu visto, mas a gente vai descobrir o que pode estar impedindo isso e, né, estrategicamente fazer uma aplicação para demonstrar o que precisa ser demonstrado, né, para aprovar, tá bom? Vamos lá. Oi, boa noite. Como funciona para uma família com uma aposentada por invalidez permanente, com filho de 18 anos e marido? Ter o visto, né? Seria muito complicado? Com marido Uber, ter o visto, seria muito complicado? Então, Cris, eu não tô aqui para fazer assessoria personalizada, tá? Para ninguém, porque são perguntas que eu não consigo te responder sem te conhecer direito, sem entender a situação da sua família, tá? Eu penso da seguinte forma: a gente não tá aqui para roubar o sonho de ninguém. A gente já teve casos que, na minha opinião, seria necessário um milagre para a pessoa conseguir o visto. E posso te falar, muitas já conseguiram. Então, milagre que eu digo por vários motivos, né? Às vezes, tem um familiar irregular nos Estados Unidos que entrou pelo México, que tem aquela história, né? Aquele histórico familiar ruim, né? Que não é favorável. E a pessoa dizendo toda a verdade, né? Genuinamente buscando deixar claro, né, no momento da entrevista, que o interesse é somente visitar os Estados Unidos, e assim conseguiu convencer muitas pessoas com uma condição financeira, né, baixa, uma condição financeira desfavorável, também já conseguiram visto. Mas por quê? Eles não avaliam somente a condição financeira da pessoa. A condição financeira é um dos pontos que são avaliados, mas às vezes a pessoa ela não tem um salário alto para causar uma estabilidade financeira, mas a pessoa tem muitos anos de trabalho no mesmo lugar, ela tem filhos, ela tem outros vínculos que são muito fortes e que impedem dela ficar nos Estados Unidos, né? Que o agente consular entende que essa pessoa, mesmo que ela não tenha uma estabilidade financeira, um salário muito bom, ela vai voltar porque ela tem outros motivos para voltar. E até porque os ganhos mensais não é o principal ponto, né? Porque uma pessoa que não ganha muito, ela pode poupar, né? E programar a viagem. E tem muita gente aí que ganha muito, mas também gasta mais do que ganha. Então, assim, né? É uma situação relativa. Mas o que importa é a soma dos pontos positivos que levam ao agente consular entender que você tem pontos, que você tem vínculos suficientemente fortes no Brasil, né, no caso de nós brasileiros, que nos façam voltar, né, após uma visita aos Estados Unidos. Então, a gente realmente não rouba o sonho de ninguém. Eu já tive vários clientes aqui na Mundial Vistos que trabalham com Uber, né, motorista de aplicativo, às vezes até uma outra coisa semelhante, e visto aprovado, né? Isso depende de vários outros pontos, inclusive do preparo, né, para a entrevista, porque se é uma vontade genuína, se existir uma programação, se existe a disponibilidade do recurso para essa viagem, porque para viajar para os Estados Unidos tem que ter uma disponibilidade de recurso, né? Existem outras coisas no Brasil que são vínculos fortes, eu acho que existem chances sim de aprovação, né? Então, assim, não tem como a gente falar o quanto
porque não depende da gente, mas a gente está aqui para ajudar essas pessoas e para prepará-las, né, para esse momento de avaliação. Que esse é o nosso, né, o nosso papel, tá? A Amanda está aqui perguntando, com as eleições e essas novas leis, a senhora acha que vai dificultar os vistos de turista, por exemplo? Olha, gente, eu não sei aí quem está acompanhando, né, a questão da política nos Estados Unidos, mas eu acredito que pode ser que haja algumas mudanças, sim. Porque toda vez que muda de presidente, mudam algumas regras relacionadas à imigração, né? A nacionalidade, enfim, algumas coisas mudam. A gente sabe que a última vez, né, que o Trump esteve à frente da presidência dos Estados Unidos, ele tomou posse em janeiro, né? No mesmo mês de janeiro, se eu não me engano, dia 19 de janeiro, entraram em vigor várias novas regras, né? E regras, não vou falar que dificultaram, mas mais rigorosas, né? Diferentes, né? Que criou um pouco mais de rigor com relação a alguns casos. Então, sim, a política, a eleição, né? O poder, sim, ela de alguma forma muda, tá? Alguma coisa. Eu não vou falar a palavra dificultar nem facilitar, mas muda, né? E toda mudança gera um tempo, né? De adaptação, para que as coisas voltem ao normal, né? Então, é isso, tá? Boa noite, Serginho, tudo bem? Então, boa noite, vou fazer um FOIA com vocês. Eu já falei sobre o FOIA. O FOIA é muito importante e é uma excelente escolha, tá? É um excelente serviço e espero que te ajude aí a resolver a situação da sua próxima petição de um visto americano. Que você saiba, né, o que está acontecendo, o que está impedindo para que você consiga ter ele aprovado. Bom, Tawane tá aqui, boa noite. Pessoas casadas têm mais chances de ter o visto aprovado? Então, Tawane, o que é avaliado? Vínculos, né? E casamento é um vínculo, você concorda comigo? É um laço afetivo, né? Então, imagina que eu sou casada e, sei lá, 15 anos, por exemplo, há 10 anos, não sei, né? Há X tempo. E hoje fui requerer um visto para os Estados Unidos, mas meu marido não vai nessa viagem, porque essa viagem é uma viagem, sei lá, de incentivo que eu recebi da minha empresa. Uma viagem específica, eu escolhi os Estados Unidos por algum motivo, entendeu? Então, é um vínculo a mais. Quando eu solicitar o visto, eu estou pedindo visto, meu marido, nesse momento, não está pedindo visto, porque ele não vai participar dessa viagem. Então, eu tô deixando um vínculo afetivo muito forte aqui. Você concorda? Então, é um vínculo. Tá? A Amanda tá perguntando aqui. Tem que provar a renda de alguém que vai custear ou presentear a viagem? Olha, no momento da entrevista com o agente consular, na maioria das vezes, eles não pedem para ver documentos, na maioria das vezes. Por quê? O que define, muitas vezes, a conclusão do agente consular é a entrevista em si, né? A pergunta e a resposta. Mas, a Mundial Vistos, por exemplo, nós indicamos e encorajamos todos os nossos clientes a levarem, no dia da entrevista pessoal, documentos que darão suporte, né, para você ali no momento da entrevista, caso o oficial consular peça para ver. Então, se eu tenho um cliente aqui que vai ser custeado por alguém, pelo pai, pela mãe, por um padrinho, pelo marido, ou por um amigo, ou pela avó, a gente sugere que ele leve sim um documento de renda, né, para comprovar que o custeador tem
disponibilidade de recursos, né, para pagar a viagem desse solicitante, tá? Então, é mais tranquilo, te dá mais segurança, né, no momento da entrevista. O Serginho tá falando aqui, ó, eu ganho R$2.600 de renda, porém eu estudo e já viajei para a Europa, África e América do Sul. Será que eu consigo visto? Serginho, você tem um ótimo histórico de experiências internacionais e isso é muito enriquecedor no requerimento de um visto, né? No pedido de um visto. Isso é muito bom. Isso significa que, apesar do seu ganho não ser alto, você é um viajante nato. Você já conheceu, né, países da Europa, África, América do Sul. Nada anormal, né, para você requerer um visto americano agora para os Estados Unidos, que você ainda não conhece. Então, você tem pontos positivos a seu favor, tá? A Amanda falou travando. Ó, Amanda, eu acho que eu resolvi, né? Eu acho que é do passado. Agora já melhorou, né, gente? Se tiver alguma coisa ruim aí, o áudio, por favor, me informem. Hoje eu não quero fazer uma live muito demorada. Aqui já tem praticamente uns 30 minutos que a gente tá aqui conversando. Eu vou dar mais uns 10 minutinhos pra gente responder mais alguns questionamentos. Mas por quê? A live ela tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas, né? E ela fica aí no nosso feed gravado. Então, as pessoas, se fica muito grande, muito longa a live, muita gente não consegue ver, né? Não tem paciência de ver. Então, a gente quer que as pessoas vejam, porque a dúvida de vocês é da maioria das pessoas, né? Oliver Neto. Mundial Vistos é melhor. Muito grato pelo serviço prestado. Gente, é o Olivério. Eu acho que eu sei quem é. É nosso cliente. A gente que te agradece. Bom, vamos lá. A Sofia está agradecendo pela resposta. Ter um financiamento de uma casa conta como vínculo do Brasil? Então, o financiamento de uma casa, vamos falar, é uma dívida, você concorda? Eu financei uma casa, então eu adquiri uma dívida de pagar uma casa no Brasil. Mas, Irene, querendo ou não, você tem um contrato de compra e venda, né? Existe isso. O bem, ele é seu. Você tem o comprometimento, né, de estar pagando o bem. Então, você tem um imóvel, né? E um imóvel, uma casa no Brasil é um vínculo, né? Apesar de estar sendo pago por um financiamento, né? É um imóvel seu, você tem um contrato, tá? Então, é um ponto positivo também. Eu, meu marido e um filho de 3 anos, posso falar que a avó deu de presente para ele conhecer a Disney? Porque por ser visto de turista? Pode ser a avó presenteando a família ou o neto, pode também, né? Não tem problema. O que é importante é o seguinte, é que quem está sendo avaliado, né, consiga demonstrar esses vínculos, tá? Porque a avaliação é sempre sobre o requerente, não da avó que está pagando, porque não é a avó que está indo, né, para os Estados Unidos, que pretende ir aos Estados Unidos, entenderam? Então, é muito importante que o requerente tenha condições de demonstrar esses vínculos. A Fabiana Oliveira está perguntando aqui, ó, meu visto venceu em fevereiro de 2021, dá para renovar? Fabiana, dá sim. Olha, a gente está em 19 de junho de 2024, né? Até dezembro de 2024 foi estendido, né, pelo governo americano, pelo governo de estado, que a regra, a política de isenção de entrevista, ou seja, para renovações de vistos emitidos até 48 meses. Então, o seu, como foi 2021, ainda não tem 48 meses, você está dentro da regra. E a gente pode te representar junto ao consulado, né? Você não tem uma entrevista pessoal a princípio. Lembrando que a lei, né, a regra, a lei de imigração estadunidense e nacionalidade, ela prevê
que um agente consular possa te chamar para uma entrevista para concluir o processo. Ele pode chamar se julgar necessário, mas a princípio isenta de entrevista, por ser renovação. Importante, detalhe, renovação de um visto que você tirou, né, no passado, quando você tinha mais de 16 anos completos, a partir de 16 anos completos, porque você precisa ter coletado a biometria, tá, para você fazer parte desse programa de isenção de entrevista, tá? Acho que eu esclareci, né? Tiana, solicitar visto em grupo é mais fácil? Eu não falo que é mais fácil nem mais difícil. Eu acho que solicitar visto em grupo é o objetivo. É uma família, são 5, 8, 10, 12 pessoas, todo mundo tá indo para a mesma viagem, né? É uma programação de uma viagem em família, enfim. Isso é legal, isso conta, né? Então, não é que é mais fácil, é mais difícil. A avaliação, ela vai seguir as mesmas regras. A Carol aí, ei Carol, que bom te ver aí na live. Tiago Barros, quanto tempo de espera para sair o visto de trabalho francês? Estou indo para trabalhar em uma academia de artes marciais. Tenho que instalar em setembro. Então, Tiago, agora eu nem estou falando de visto francês, mas só uma pincelada aqui. O visto para a França tem que ver, né, a sua categoria toda certinha, mas normalmente, né, a gente precisa fazer um agendamento, porque o solicitante ele precisa comparecer presencialmente, né, para entregar a documentação, fazer uma coleta de biometria. E a partir do momento que você faz isso, você entrega e coleta a biometria junto ao consulado, o consulado pede em torno de 16 a 20 dias, né, de avaliação. Lembrando, gente, que o tempo, a gente nunca tem a certeza do tempo exato, porque é soberania do consulado. Mas esse tempo que eu tô te passando, né, em torno de 20 dias, é uma média de período de avaliação. E aí ficou tudo certo, finalizou-se o processo, e aí você recebe um e-mail, você recebe um comunicado que o processo está ok, e aí pode sim fazer a retirada do seu passaporte com o visto colado, tá? Então se programa aí, mas já te dou a dica, se você tem que estar lá em setembro, procure com mais antecedência. A gente tem um departamento aqui na Mundial Vistos excelente para vistos europeus, tá? Então, se você quiser nos procurar, fique à vontade aí, pelo menos para ter um orçamento em mãos, tá bom? Bom, It's Love Outfits. Fiz com vocês, não fizemos a entrevista ainda. Meu filho vai participar de um campeonato nos Estados Unidos. Será que essa situação ajuda? Sim, claro. Sempre que existe um objetivo específico, né, na viagem, a pessoa vai participar de um campeonato, é uma reunião de negócios, a empresa que está mandando, você está indo fazer algo que já está pré-determinado, que já está, né, programado, o objetivo da viagem se torna mais específico. Então, é avaliado com uma especificidade maior, né? Claro. Agora, é claro que se seu filho é um atleta, ele vai participar de campeonato, eles vão avaliar. Ele é um atleta, ele é federado, né? Ele pode levar uma carta da federação, né? Da modalidade dele, né? Da modalidade dele de esporte. Ele pode, né? Tem que reforçar isso, tá? Inclusive, se você vai ter um preparo aí logo mais, né, e quiser algumas dicas específicas, conversa com seu consultor direitinho. Se quiser dar uma palavrinha comigo, eu também falo com clientes, tá, gente? Eu converso com quem quiser conversar comigo, desde que eu tenha disponibilidade do tempo, tá bom? Então, é só pedir, a gente conversa, eu te esclareço algumas coisas, tá? Fala sobre o meu Serginho. Ô, Sérgio, eu falei sobre o seu, não falei? Eu já falei sobre o seu. O Igor tá aqui. Irmão e madrasta com visto. Conta como ponto positivo para tirar o visto? Sim, principalmente se você estiver viajando, né, com eles. Bom, vou fazer uma viagem, tá indo meu pai, minha madrasta, meu irmão, e só eu que não tenho visto ainda.
né? Então, bom, se parte da sua família já foi elegível para o visto, isso vai te ajudar aí no sentido, por que que você não é elegível, né? Então, é uma avaliação, claro, que tem um ponto positivo a seu favor. O Matheus tá aqui, ó. 3 anos em uma empresa multinacional é um bom tempo? Então, gente, tempo de trabalho é vínculo e, claro, quanto mais tempo, né, numa mesma empresa, numa condição, numa função ou mais, né, porque você entra numa empresa, vai galgando aí, vai melhorando, né, a ocupação, isso é ótimo, tá? E principalmente grande empresa, né, que tem nome, é claro, porque gera um conhecimento, né, mais fácil. Né, o agente consular, ele fala, é naquela empresa, aquela empresa grande, né? Mas não é isso que aprova. São os vínculos. E 3 anos em uma empresa multinacional, né, com um salário razoável, adequado para uma viagem internacional, é ótimo, tá? Matheus Vasconcelos de novo. Um bom ponto? Sim, eu acabei de responder. Um excelente ponto, tá? A Amanda disse aqui, ó, um convite para um evento facilitaria a aprovação. Então, eu falei sobre isso toda vez que a gente vai fazer uma viagem, né, para os Estados Unidos, com um objetivo específico. Eu sou dentista, vou participar de um congresso odontológico no qual vai abordar um assunto específico que é do meu interesse. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Por quê? Você está indo para uma visita nos Estados Unidos com um objetivo específico, buscar algo, né? Um conhecimento, algo que vai enriquecer aí, que você tem interesse, tá? Isso é um ponto muito positivo a seu favor. Bom, Amanda aqui, ó, um convite para um evento de uma empresa facilita a aprovação? Respondi a mesma pergunta, né, Amanda? Cris, meu filho faz 18 anos em setembro e queremos viajar em janeiro do ano seguinte. E ele não está no exército. Prejudica? Não. Por que prejudicaria? Estar no exército ou não? Não. Não vem ao caso, né? Estar no exército ou não estar no exército não causa nenhum tipo de prejuízo no pedido do visto. O que é ideal é o seguinte, ele tem 18 anos. Né? Então ele está num período de transição, acredito, né? Entre segundo grau, faculdade. É muito importante que seu filho de 18 anos ele esteja vivendo na atualidade, né? No momento dele solicitar o visto, requerer o visto, alguma atividade, que é a atividade que será o vínculo dele aqui. Né? Então ele está estudando, se ele está estudando ainda no segundo grau, ele é estudante, né? Então ele tem o vínculo de estudante. Ele entrou na faculdade, ele fez, né, a prova, ele foi aprovado, ele entrou na faculdade, ou vai entrar em janeiro e a gente vai viajar. Ok, se ele foi aprovado e vai entrar, ele já está matriculado, ele já, né? Então é isso, é ter um vínculo, tá? Porque é uma idade bem de transição. E é claro, se os pais têm um bom histórico, se ele tem um bom histórico também de viagens, isso também são pontos positivos, tá? Se eu tiver lá e quiser mudar o status, vocês fazem? Sim. É uma pergunta boa, Amanda. A Mundial Vistos faz requerimento de extensão de tempo em território norte-americano, tá? Por exemplo, eu tô indo para os Estados Unidos como visitante porque minha filha vai ter um bebê. E por algum motivo, eu precisei passar mais tempo nos Estados Unidos do que os 6 meses permitido, né, com o visto de visitante, porque, sei lá, aconteceu alguma complicação, né, no parto ou nos primeiros meses do bebê, e eu preciso estar para dar um suporte para minha filha. A gente faz esse pedido de extensão, tá, a turismo, né, com o visto de visitante a turismo. E a gente também faz a transformação. Uma pessoa que vai para os Estados Unidos, vai como turista, né, como visitante normal, e de repente ela vê a possibilidade de fazer um curso, né, estudar algo que vai ser muito benéfico para ela e ela tem essa disponibilidade, né, para tirar o tempo para estudar.
a gente faz a transformação também. A gente faz essa petição de transformação, né, de um visto de visitante de turismo para visto de estudante. A Mundial Vistos tem um departamento específico, tá, gente, para todos os casos relacionados à migração, tá bom? Tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, enfim, para o mundo. A gente trabalha com planejamento migratório. Então, vamos lá. O Serginho perguntar: olá, boa noite. Eu quero fazer o processo de visto e ganho... Então, eu respondi esse questionamento, né, Serginho? Você tem pontos positivos a seu favor. Bastante pontos positivos, tá? E para falar mais especificamente sobre o seu caso, se você quiser, entre em contato com a gente, que aí a gente avalia todo o perfil completo, né? A gente pede alguns documentos, algumas informações e aí a gente faz a avaliação, tá bom? Se eu for como turista e quiser prolongar ele e depois mudar de status lá dentro, vocês fazem daqui? A gente aplica daqui. Na realidade, essa aplicação, ela é feita junto ao USCIS, né, nos Estados Unidos, que é o órgão de imigração estadunidense. Mas nós temos advogada paralegal em território norte-americano, a gente tem na Europa, em Portugal, na Itália, na França, em Luxemburgo, na Espanha, tá? E além das advogadas que estão aqui dentro da unidade da Mundial Vistos da Matriz, né? Onde funciona o departamento de soluções internacionais integradas. Então, a gente trabalha com tudo que se refere à imigração, que é, né, o ir e vir, tá bom? A gente trabalha com tudo isso. Vamos lá. Júlio. Mandei meus documentos para renovação do visto hoje. Quanto tempo está demorando? Então, Júlio, às vezes a pessoa mandou pra gente, né? Não sei se foi pra gente que você mandou, mas vou dar um exemplo. Existe um dia e um horário marcado, né, para entregar esses documentos para que ele seja avaliado pela seção consular, né, por um agente consular, e aí ele dê o resultado de aprovação ou não. O que acontece às vezes você só nos entregou e aí a gente ainda não despachou, porque tem um dia e um horário marcado. O tempo médio de avaliação, né, a partir do dia que a gente entrega junto ao escritório, né, do consulado americano de atendimento ao solicitante de visto, no dia que a gente entrega lá, internamente eles repassam para a seção consular para começar a avaliação. E aí é um tempo, em média, 3 semanas de avaliação. E aí tem essa avaliação. Ao final dela, a gente recebe uma notificação de envio do passaporte, né? Quando o processo é finalizado. E aí a gente avisa para o cliente, para o Júlio, por exemplo, né? Se o Júlio fez com a gente. Júlio, seu processo foi finalizado e aí a gente consegue ver o status, se é aprovação ou se é pedido de entrevista e a gente vai te orientar, né? Até o momento que você receber seu documento em mãos. Tá bom? A gente te passa aí, né, o número de rastreio para você acompanhar, né, o envio, porque o envio é feito do consulado, pelo consulado, né, pelo serviço de courrier do consulado, tá bom? A Irene tá aqui, ó, eu tenho uma casa financiada, tem como provar vínculo? Uma casa, um imóvel, apesar de estar financiado, ele é seu, né? Bom, gente... Consigo mudar de status e vocês auxiliando por aqui? Amanda, consegue. Eu respondi isso aí. Eu vou fechar a live por aqui. Eu acredito que eu respondi bastante coisa. E eu tenho um compromisso com vocês que eu vou tentar estar aqui toda quarta-feira, né? Pra gente conversar um pouco. Semana passada a gente falou sobre visto para Portugal, sobre aquelas mudanças, né? Nos vistos para Portugal. Então hoje eu tô falando... com relação a essas diferenças entre visto de estudante e visto de visitante para os Estados Unidos, mas eu quero sugestões, o que vocês querem saber, né? Manda aí pra gente no direct, embaixo aí nas mensagens, e eu posso sim, né, falar bastante coisa a respeito aí do assunto que interessar vocês. E aqui tem uma
informação muito boa para vocês. Aqui a gente tá com um promo code com um desconto bem legal, tá? Mas ele só pode ser usado, ele está válido, ele faz parte do nosso planejamento do nosso arraiá aqui, tá? É um promo code que vocês podem utilizar para ter um desconto de 10, deixa eu ver aqui o desconto. Eu vou publicar aqui, depois da live, o nosso desconto, né? Já tá publicado nas nossas redes sociais, mas é importante que vocês saibam que a gente tá com esse desconto. Esse desconto, ele só é válido até o final do mês. Então, assim, contratem a assessoria de vocês e utilizem, né, esse promo code para que vocês possam usá-los, né, esse mês e ter o desconto. É um desconto legal, né? Aqui, ó, arraiá de ofertas Mundial Vistos. Você pode ter de 7 a 10% de desconto. 7% de desconto no cartão de crédito, 10% de desconto no Pix. Ô, gente, é um descontaço. Se você contrata um serviço de renovação de visto, que é R$490, você tem praticamente R$50 de desconto, né? Se você contrata uma assessoria para um visto comum de R$450, você vai ter 45. Então, assim, é um descontão. Aproveitem, viu? Eu estou à disposição e aqui quero sugestões aí, tá? E não se esqueçam que todas as nossas lives também ficam gravadas lá no nosso canal do YouTube. A gente tem uma videoteca espetacular com muita dica interessante, tá? Sobre assessoria para visto americano, né, serviços para estrangeiros, tem para todos os gostos, gostos, e lá tem muitos assuntos relacionados a viagens internacionais para vários países, tá? Visita lá nosso canal. Então, gente, fico por aqui, um beijo no coração de vocês, vejo vocês na próxima semana, tá? Na nossa live. Vamos ver qual que vai ser o assunto. Eu anuncio pra vocês. Tchau.